Mas hoje eu queria que a gente estivesse refletindo sobre duas coisas que o Evangelho proporciona para a gente, né? Do porquê a gente precisa evangelizar, porque a gente precisa se engajar na obra missionária. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos de 1 a 5, lá no finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, eu vou esperar porque eu estou ouvindo ainda barulho de folha. Então, vamos os irmãos achar. Eu sei que Zacarias é um pouco difícil de achar, não é? Mas nada que a frequência à escola bíblica dominical não vá solucionar o seu problema. Zacarias, capítulo 8, do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião. É um amor tão grande que me leva à indignação contra os seus inimigos. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado de Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Palavra do Senhor, que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Os irmãos acompanharam que o tema, né, da campanha de missões estaduais desse ano falava justamente sobre a necessidade que nós temos de avançar a partir da pregação do Evangelho. E quando nós falamos em conversão, não é, isso significa o quê? Uma mudança de mente, isso significa uma mudança de atitude. Nós antes pensávamos de uma forma e agora pensamos de outra totalmente diferente, porque passamos a ser guiados e orientados pelo Espírito Santo. Então, quando a gente evangeliza, quando a gente mostra, né, quando a gente fala da palavra de Deus para algumas pessoas, aquilo ali, irmãos, nada mais é do que Deus dando uma oportunidade para que as pessoas possam recomeçar a sua vida. Porque até mesmo como a divisa, né, fala, existem coisas que nós precisamos deixar para trás. E nós sabemos que para a gente avançar ou para a gente recomeçar, muitas vezes precisamos abandonar algumas práticas, né? Precisamos deixar algumas coisas para trás, para que de fato a gente seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu estou até aqui agora falando de recomeço, porque é justamente sobre isso que trata o livro do profeta Zacarias. Zacarias, irmãos, é um profeta que prega para aquele grupo que a gente chama de remanescentes. É aquele povo que saiu lá do exílio da Babilônia, e agora eles voltaram para a sua terra. Então era um povo que estava precisando fazer o quê? Recomeçar a sua vida. O exílio da Babilônia, irmãos, foi talvez a maior crise que o povo de Israel já enfrentou. Porque eles perderam tudo que eles tinham ali como seus instrumentos de fé. O povo de Israel teve o templo destruído. E o templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Sabe quando a gente fala que a igreja é a casa do Senhor? Isso tem fundamento lá no Antigo Testamento. Quando o templo era simbolizado como uma casa em que o Senhor habitava. A partir do momento que o templo foi destruído, e era um instrumento de fé para o povo de Israel, o que acontece? O povo entrou em crise. Peraí, mas Deus não está mais com a gente? O povo perdeu a terra, que era o símbolo da aliança entre Deus e o homem. E os irmãos se lembram o que aconteceu com o rei Zedequias. A Bíblia conta que quando a Babilônia invadiu Judá, né, o reino de Judá, eles pegaram os filhos do rei, colocaram na frente dele, mataram os filhos dele e depois furaram os olhos de Zedequias, para que aquela imagem dos filhos dele morrendo fosse a última coisa que ele visse. O rei era o mediador da bênção.
né? O rei era quem fazia toda a mediação da bênção e da aliança. Então vejam, o povo estava sem a presença de Deus, estava sem o símbolo da aliança, e agora o mediador também tinha sido totalmente enfraquecido. Então isso gerou uma crise, irmãos, no povo de Israel, que quando o povo vai para a Babilônia, a gente vê, lendo a Bíblia, que, por exemplo, eles não eram escravos, né? Em termos de escravidão, o cativeiro egípcio foi muito pior, né? Porque eles levavam chicotadas, faziam trabalhos forçados. Lá na Babilônia, eles não faziam trabalhos forçados. Eles não podiam sair, estavam exilados, mas eles não tinham aquele trabalho forçado. Mas mesmo assim, pelo fato deles terem perdido os seus instrumentos de fé, aquilo gerou uma crise muito grande no povo de Israel. Mas agora eles voltaram para a sua terra, né? Isso depois de 70 anos ali no exílio. E quando eles voltam, irmãos, uma das primeiras coisas que eles fazem é justamente levantar um lamento. Porque eles veem as ruínas do templo. Eles veem os muros da cidade todo destruídos. E a Bíblia diz que eles chegam e os sacerdotes e aqueles que estavam lá entre o povo, eles choram, eles lamentam por tudo aquilo que tinha acontecido. Sabe o que é que o livro de Zacarias, irmãos, aqui nos ensina? Que crises acontecem mesmo quando nós estamos com a fé sólida. O povo de Israel, irmãos, tinha uma fé madura, apesar do pecado, apesar da desobediência. Eles entendiam ali o que era a presença de Deus, eles entendiam o que era a aliança, eles entendiam a função do rei, de ser mediador, eles entendiam tudo isso. Mas mesmo quando nós temos a fé sólida, mesmo quando a gente está bem com Deus, as crises ainda vêm em nossas vidas. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente associa crise à falta de fé. Muitas vezes a gente associa situações difíceis que nós passamos, desertos que nós atravessamos, simplesmente com falta de fé. Mas não, a Bíblia nos ensina que mesmo com a fé sólida, nós podemos ainda viver uma crise. Então, mesmo com essa fé sólida, o povo de Israel ainda foi para o exílio como juízo de Deus por causa das suas atitudes. E os irmãos se lembram que eles foram porque não ouviram lá a palavra de Deus pregada através do profeta Jeremias. Jeremias disse, olha, não é o momento de se rebelar contra a Babilônia. O povo não deu ouvidos. Por causa disso, então, o povo foi levado para a Babilônia. Sabe, irmãos, a pregação do Evangelho tem tudo a ver com esse recomeço. E, principalmente, o fato da gente ter o privilégio de mostrar para as pessoas que elas podem recomeçar. Eu tenho para mim que foi mais ou menos isso que a gente fez ontem lá em Capela. A gente entrou em algumas casas, né? Passa aí a primeira foto, por favor, que eu coloquei. Esse aí é o grupo, eu não sei se está dando para ver direito, mas alguns irmãos da nossa igreja estavam lá, e alguns irmãos também da nossa congregação estavam lá. E que momento maravilhoso, irmãos. A gente entrava na casa das pessoas, estava lá, né? A gente via a marca da água, aonde a água tinha chegado. A gente via a casa que realmente estava precisando ser pintada, e nós conseguimos pintar 2 casas ali dos irmãos. Passa a próxima foto, por favor. Aí é uma pequena parte do grupo, né? E os irmãos podem ver que o que importa é ter saúde, não é? Mas olha só, 3 pessoas aqui do grupo que ficaram pintando pelo menos uma casa, né? Sou eu aí, o Danilo e o Silvio. Passa aí, por favor. Esse aí é o grupo que ficou na outra casa, né? Que também foi pintada. Agora, a próxima, aí é o Heraldo, dizendo que sabe alguma coisa pro dono da casa, né? Fizeram até textura na parede. Até textura na parede fizeram. Pode passar, por favor. Aí, essa foto é interessante. Esse aí é o antes. E os irmãos veem aí a marca da água, né? Ali, onde entrou. E agora passa a próxima foto. O recomeço, né? O recomeço. Sabe, irmãos, foi um momento muito especial para a gente. Quando a gente para pintar a casa de alguém, sabe? Na outra casa que eu fiquei lá ajudando a pintar, da dona Cícera, né? Que é de lá da nossa igreja, ela chegou e disse assim para mim, pastor, estou muito feliz porque vocês vieram. Porque eu não sabia quando a minha casa ia ser pintada, não é? E graças a esta igreja, primeiramente a Deus, mas graças a cada um dos irmãos que se disponibilizaram,
a gente pôde ajudar aquelas pessoas a recomeçarem a sua vida, né? A partir, claro, da pregação do Evangelho. Mas para aqui, para pensar comigo, irmãos, que a gente sabe que o recomeço nunca é fácil. A gente sabe que recomeçar é difícil. E não é fácil porque recomeçar envolve reconstrução. Envolve reconstruir coisas que muitas vezes nós mesmos destruímos por conta das nossas atitudes. E a gente sabe que recomeçar é algo que vai cobrar muito da gente. E quando a gente olha, irmãos, para a história do povo de Israel, quando eles voltam do exílio da Babilônia, a gente vê que não eram apenas muros que eles precisavam reconstruir. Eles precisavam, acima de tudo, reconstruir a sua fé. Eles precisavam, irmãos, acima de tudo, ter lá a esperança renovada de que o Senhor ainda estava com eles. De que a presença de Deus estava lá, apesar do templo estar destruído. Muitas vezes nós sabemos que recomeço envolve principalmente atitudes de fé. Muitas vezes nós sabemos, irmãos, que recomeço envolve reconstruir coisas que vão, sim, dar trabalho na vida da gente. E aí a gente começa a pensar, como é que a gente pode recomeçar? Como é que a gente pode viver essa nossa vida? O que precisava ser reconstruído, irmãos, era toda aquela estrutura de fé do povo de Israel. Quando nós andamos pelo nosso estado, nós vamos perceber pessoas que precisam desse recomeço. E às vezes nós nos deparamos com situações que a gente olha para aquela pessoa e a gente fala, é impossível. É impossível um recomeço. Mas quando a gente lê o versículo 6, do mesmo capítulo do livro de Zacarias, o Senhor diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Não será impossível para mim. Qual era a esperança que o povo de Israel tinha em se reconstruir? Praticamente nenhuma. Era um povo que tinha acabado de voltar do exílio. Com tudo isso, nós entendemos, irmãos, que recomeço é uma obra de Deus que envolve uma decisão nossa. Sabe que a obra de Deus é revelada a nós lá no versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Nós sabemos que depois do Novo Testamento, a palavra vai nos ensinar que a salvação é obra de Deus. Mas quando eu falo que a salvação é a obra de Deus, eu estou passando totalmente longe, o mais longe possível daquela ideia calvinista de predestinação. Faço questão de passar longe. E sabe o que é que acontece? A salvação é uma obra de Deus, isso está revelado a nós, aqui no versículo 7, que nós lemos, mas eu também não tenho dúvidas de que a salvação envolve também uma decisão nossa. Deus nos dá a chance de recomeçar a partir dessa mudança de atitude. E se a salvação é obra de Deus, está revelada lá no versículo 7, nos versículos 16 e 17, está revelada a nossa decisão. Está aqui, ó. Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas estas coisas, diz o Senhor. A obra de Deus e a escolha nossa, agora de sempre agir com verdade e com justiça, né? Tudo isso, irmãos, é uma questão de escolha. E eu acredito que com o investimento na obra missionária, nós estamos apresentando às pessoas essa possibilidade de recomeçar a vida. Primeiro, porque Deus tem lá a sua obra de salvação. E sabe, a gente precisa parar com aquela ideia de pensar que a salvação é apenas algo ético. A gente precisa parar com aquela ideia de pensar que a salvação é apenas algo que envolve a ética. Envolve sim, porque a gente não pode mentir, a gente tem que agir com justiça, mas é muito mais do que isso. A salvação envolve uma nova condição espiritual.
A salvação envolve, irmãos, aquela paz que Jesus Cristo fala que excede todo o nosso entendimento. A salvação não se resume simplesmente a formas de viver uma boa ética. A salvação é uma atitude espiritual. A salvação envolve um novo conceito. A salvação envolve uma nova visão espiritual das coisas. Então ela não se resume à ética. Mas veja, sabe, irmãos, como Deus mostra essa vontade de salvar o seu povo. Como Deus fala, Ele diz, olha, eu amo tanto esse povo, que eu até mesmo estou indignado com os inimigos dele. Eu amo tanto esse povo, que eu estou indignado com aqueles que fazem mal a este meu povo. E aí, diante de tudo isso, sabe, irmãos, quando a gente olha o povo de Israel com toda aquela situação, lá na Babilônia, sofrendo, e agora tinham que voltar para a sua terra para tentar reconstruir algumas coisas. Sabe que muitas vezes a gente é liberto do cativeiro, mas continua com o espírito de escravo. Lembra o povo de Israel quando saiu do Egito? Ô Moisés, por que você tirou a gente de lá do Egito? Não era melhor ficar lá? Na primeira dificuldade. Ô Moisés, por que você trouxe aqui para a gente morrer de fome? Lá no Egito a gente tinha panela de carne para comer. Mentira. Onde é que escravo vai ter panela de carne para comer? Sabe, às vezes Deus liberta a gente do cativeiro, mas a gente não se liberta do espírito de escravidão. E aí, você pode até colocar numa balança agora e pensar que é melhor estar lá na Babilônia do que enfrentar todas as dificuldades de recomeçar. E a gente sabe que estar na Babilônia não é projeto de Deus para o seu povo, depois daqueles 70 anos. Sabe qual é, irmãos, um dos maiores problemas que nós enfrentamos na nossa sociedade? São duas coisas: falta de esperança e insegurança. A gente vive em um período de insegurança em todos os aspectos da sociedade. A gente vive um sentimento de insegurança. A gente vive uma insegurança porque a gente não sabe o que vai acontecer nas eleições desse ano. A gente vive uma insegurança porque se fulano ganhar vai ser ruim, se outro ganhar vai ser ruim também. A gente vive numa insegurança em todas as áreas. A gente vive essa insegurança e principalmente essa falta de esperança, e a pior forma que se tem de viver é sem esperança. A pior forma de se viver é quando a gente não tem esperança. Aí voltem aqui comigo para o versículo 4. O que o profeta diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. Os irmãos lembram? A longevidade, na Bíblia, era sinal da bênção de Deus para uma pessoa, né? A morte prematura, no pensamento daquele povo, era reservada para os ímpios. Está aqui a solução para a falta de esperança. O Senhor fala que os idosos, eles iriam para a praça, cada um segurando a sua bengala, por causa da sua muita idade. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Sobre a bênção de Deus na vida das pessoas. Já que a longevidade era sinal da bênção de Deus. Só que é muito mais do que isso. Porque a longevidade dos idosos, nesse caso aqui, reflete, irmãos, algo muito maior, que é a vida eterna que Deus tem para cada um de nós. Então, quando a Bíblia fala que os idosos estarão lá na praça, e cada um com a sua bengala, e um conversando com o outro, ele está dizendo que a partir da pregação do Evangelho, a partir da ação do Senhor, aquele povo vai poder voltar a ter esperança na eternidade. O recomeço é isso, é a gente renovar a nossa esperança. E nós sabemos que a eternidade é a nossa maior esperança. É por isso, sabe, irmãos, que vale a pena recomeçar. Porque nós sabemos que a nossa vida não termina aqui. Essa seria uma das formas mais miseráveis da gente viver. Resumindo a vida,
apenas ao que nós temos hoje. A Bíblia extrapola a longevidade, né? Extrapola para a vida eterna. E a eternidade é de fato a nossa maior esperança. Sabe, irmãos, e aí, lembra? Os nossos maiores problemas: falta de esperança e insegurança. No versículo 5, o profeta diz assim: as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Existe cena mais bonita, irmãos, do que essa? Uma praça cheia de menino brincando. Eu fico muito feliz quando aqui na igreja a gente vê as crianças brincando no estacionamento. Eu fico muito feliz porque, por exemplo, eu vejo o Ian fazendo amigos na igreja, aqui de lado. E às vezes até atrapalha o culto, mas é uma maravilha, mesmo assim, né? Porque criança é o maior presente que uma igreja pode ter. E eu fico feliz porque se eles estão brincando aqui, é porque aqui é um lugar seguro para eles. Então, quando o profeta fala que as praças se encherão de crianças e que elas estarão brincando livremente, o profeta está dizendo o quê? Que Deus oferece uma vida de segurança para a gente. Para de colocar a tua segurança em político. Coloca a tua segurança na palavra do Senhor. Porque é isso que o Senhor deseja para cada um de nós, irmãos. A nossa segurança precisa estar na palavra do Senhor. E eu via, irmãos, cenas às vezes terríveis. Quando eu morava lá em Capela, eu tinha um hábito de pelo menos 2 vezes por semana, mais ou menos, andar de bicicleta com o Ian. Ele ia na minha, ele ia na dele, eu ia na minha, e a gente andava de bicicleta. E às vezes, quando a gente estava na praça, a gente não via crianças brincando. O que eu via era crianças ouvindo músicas e fazendo danças que eu não recomendo nem que adultos façam. Eu estou falando do funk mesmo. Não dá para imaginar, irmãos, que uma criança que cresce ouvindo esse tipo de música vai crescer de forma inteligente. Crianças expostas a qualquer tipo de perigo por danças altamente sensualizadas. Era o que a gente via. E principalmente meninas entre 12 e 13 anos. Insegurança. A gente está vivendo insegurança. E pior, com as nossas crianças, expostas a qualquer tipo de perigo. Por isso que o Senhor aqui nos oferece uma vida de segurança. Né? Aquela vida que está lá na tempestade, no barco, o barco balança, a tempestade vem, mas Jesus está no barco, o barco não vira. É isso a segurança. A segurança não é a falta de tempestade. A segurança não é a falta de tempestade. A segurança é a gente saber que o barco não vira porque Cristo está no nosso barco. A nossa esperança é saber que a nossa casa não vai ser destruída porque Cristo está com a nossa família. A nossa esperança, irmãos, é a gente saber que a nossa vida não termina aqui onde nós estamos. Que Deus tem a eternidade para cada um de nós. Então renove cada vez mais em você essa esperança da eternidade. E eu tenho falado aqui, sabe, irmãos, que quando eu estudava no seminário, lá em Recife, quando eu falava que era da Igreja Batista do Farol, e os outros seminaristas sabem disso, as pessoas falavam, é aquela igreja que ama a obra missionária. E eu gostaria muito que cada vez mais a nossa igreja fosse desafiada a amar a obra missionária no nosso estado, a amar a obra missionária no país, a amar a obra missionária no mundo. Você está sendo desafiado hoje a fazer isso. Você está sendo desafiado a renovar no seu coração a esperança da eternidade e a esperança de uma vida segura, que todos nós precisamos ter. E é algo que apenas o Evangelho proporciona para cada um de nós. Amém? Então hoje você está sendo desafiado. Vamos fechar os nossos olhos? Ora silenciosamente a Deus nesse momento. E fala com Ele, Senhor, me reanima. Eu sei que tem
Tem coisas que a gente precisa deixar para trás. Tem coisas que a gente precisa de renovação. Às vezes a gente já está vivendo até mesmo sem esperança. A gente está vivendo muitas vezes sem essa perspectiva da eternidade. E essa é a pior forma que nós temos de viver. Por isso fale com Deus, feche seus olhos e fala: Senhor, que eu possa anunciar o Teu Evangelho. Que assim como o Senhor prometeu lá para o profeta Zacarias, o Senhor também promete para nós hoje, Senhor, a certeza da eternidade, a certeza da segurança que a Tua palavra nos proporciona. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de pregar o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de hoje estarmos aqui, Senhor, buscando a esperança e o recomeço. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que se tem alguém aqui que está necessitando recomeçar a sua vida, que o Senhor dê forças, que o Senhor dê perseverança, mas que possamos, Senhor, recomeçar as nossas vidas, para ajudar também outras pessoas a recomeçarem. Que possamos, Senhor, expandir o Teu reino, e que a Tua graça, que o Teu amor alcance todos aqueles que são menos favorecidos. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão oprimidos. Alcance, Senhor, todos aqueles que estão necessitando recomeçar. Eu te agradeço, Senhor, por este culto. Te agradeço, Senhor, pela campanha de missões estaduais desse ano. Te agradeço, Senhor, porque a partir das ações que o Senhor nos inspirou e nos iluminou, mais pessoas tiveram a chance de recomeçar, Senhor. Eu te agradeço pelo dia de ontem, porque fomos lá, Senhor, e pintamos as casas daquelas pessoas que estavam precisando. Te agradecemos pela vigília de sexta passada. Te agradecemos, Senhor, pelas doações que pudemos levar, Senhor, para a capela e quebrangulo. Tudo, Senhor, pela misericórdia que o Senhor nos ensinou. Sabemos que ajudar é um ato de misericórdia, mas acima de tudo é para a expansão do Teu reino, Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja usando as nossas vidas, para que mais pessoas façam parte do Teu reino. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.